redenção, toda graça e redenção. Pode continuar, por favor, Augusto. Queridos filhos e filhas da igreja, no ano 597 a.C., Israel está exilado na Babilônia, com a sensação de que Deus o abandonou ao seu pecado, às suas transgressões. Já não estava fácil. Passam-se 10 anos, ou seja, então apenas uma década, e Jerusalém é golpeada por uma catástrofe ainda mais terrível que a anterior, pois fora arrasada por um grupo de guerrilheiros, e agora aquele povo em Jerusalém vive como prisioneiros de guerra numa terra mais longínqua ainda da conhecida Mesopotâmia. É neste contexto que Deus envia Ezequiel, um sacerdote e profeta que tem a difícil missão de ser a voz de Deus para esse povo desconsolado. A missão de Ezequiel, portanto, não é nada fácil, porque ele tem que manter viva a chama da fé e da esperança num povo que se sente não sem razão, não sem motivo, derrotado e humilhado. O próprio Israel, nesta época, se autodefine como um cadáver sem vida, um esqueleto ressequido que se putrefez após longos anos no sepulcro de seu exílio. Para aqueles que leem a Bíblia, devem se lembrar que Ezequiel um dia está orando e vê uma planície, e esta planície recoberta de muitos ossos, mas de centenas e centenas de ossos. E quando ele vê aquela imagem dos ossos ressequidos, não é? Quem lê a Bíblia, repito, deve se lembrar dessa cena emblemática. Deus diz assim para Ezequiel: filho do homem, profetiza. Ele: como assim, Senhor? Profetiza. Profetiza no que, Senhor? Profetiza sobre esses ossos. Ezequiel não entende, mas Ezequiel obedece. E Ezequiel começa a profetizar sobre aquelas carcaças, e elas começam a adquirir primeiro sobre os ossos os tendões, depois os músculos, depois as articulações, depois a pele, e daqui a pouco aquela carcaça, todas elas se levantam. Homens saudáveis e viris saem daquela ossada e compõem um grande exército. E naquele momento Ezequiel entende que se tratava do povo de Deus, que estava no sepulcro, que estava como um cadáver ambulante, mas que Deus, através do profeta profetizando, tinha o poder de ressuscitar, tinha o poder de devolver a vida até mesmo aos cadáveres. Essa profecia de Ezequiel também cabe a mim e a você, bem como a todas as situações de morte pelas quais os homens e as mulheres de todas as épocas passam e passarão. Essa profecia de Ezequiel da primeira leitura, ela é verossímil e eficaz quando há morte na família, quando marido e mulher se ofendem, já não se respeitando mais. Às vezes vocês, marido e mulher, vocês perderam respeito um pelo outro. Que tragédia! Xinga a mulher de burra, xinga o marido de palavrões, não é? Quantas e quantas vezes seu casamento já está por um fio, humanamente falando, não tem mais solução. E isso quando vocês não se traem mutuamente. Nesses casos, a profecia de Ezequiel é oportuna. Ressuscita. Quando a morte no jovem que escolheu o caminho das drogas, da corrupção, da prostituição ou do crime, profetiza. Desde ontem, mais do que nunca, eu estou ouvindo os senhores, né? Ouvindo, é bom ouvir, a gente aprende muita coisa. Mas quantas vezes os senhores e senhoras me falam dos filhos e filhas de vocês, para os quais não há mais solução? É a mãe e o pai falando para o padre: padre, o casamento do meu filho, eu não sei mais o que fazer. O meu filho que se perdeu na droga, eu não sei mais o que fazer. Deus está dizendo: profetiza!
Não pare de profetizar. Não desista. Temos um Deus que é capaz de fazer cadáveres voltarem à vida. Essa profecia também deve se dar quando a morte em nossas comunidades, por intrigas, calúnias, maledicências e inveja. Ezequiel nos ensina que o Espírito do Senhor pode reanimar e abrir os sepulcros. E aqui eu falo para vocês, hoje quando rezava e escrevia essa homilia, eu me lembrei, quantas pessoas começam a vir à missa desanimadas, entregues. Pessoas que vieram à igreja porque foi Deus mesmo que trouxe, porque elas já tinham jogado a toalha. E chegam naquele desânimo total. E a gente que é padre vai vendo de missa em missa, de confissão em confissão, e a gente vai observando como que a palavra de Deus ela é fogo, como ela é verdadeira. Se tem uma coisa que é verdadeira nessa terra é a palavra de Deus, porque a gente que é padre não é besta não. A gente olha para aquela pessoa e fala, chegou só o osso, já tem tendões, passam 6 meses, já tem músculo. Passa um ano, já tem articulações. E passa às vezes 2 anos, tem pele. E daqui a pouco a pessoa está de pé. Porque Deus ressuscita os mortos. Porque não há casos e batalhas perdidas para o nosso Deus. Nós vemos isso constantemente em nossa paróquia. Felizmente e graças a Deus. Na segunda leitura vemos o glorioso apóstolo caminhar na mesma esteira do profeta Ezequiel. Abre a sua palavra no versículo 10, por favor. Segunda leitura, sua palavra no versículo 10, por favor. Nós vemos o grande apóstolo caminhando na mesma esteira de Ezequiel. Se na primeira leitura Deus prometeu que abrir as sepulturas pelo poder do seu Espírito, fazer o cadáver reviver, a segunda leitura já estamos no Novo Testamento, já é a plenitude dos tempos, já é a realização da profecia. Veja aí, eu vou começar, depois vai você. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, agora vocês, vosso espírito está cheio de vida. Graças à justiça. A profecia já se cumpriu, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete, porque Deus não é homem para mentir. Jesus é portanto o Senhor da vida e da morte, de modo que nem mesmo a morte pode colocar um fim nos planos que Deus tem para nós. E agora você entendeu por que o Evangelho é esse? Está ficando mais claro? Então, podemos ir para o Evangelho. Aquela família de Betânia era muito amiga de Jesus. Era uma família privilegiada, porque era uma das poucas casas que Jesus, quando estava muito cansado, chegava sem avisar. Sabe aquele tipo de amigo que você não tem mais como separar, porque já é da família? Abre até nossa geladeira. Jesus é que lá não tinha geladeira, mas Jesus era um amigo de Lázaro, Marta e Maria, que abria a geladeira. Eles eram íntimos de Jesus. Jesus aparecia sem avisar. Ali Jesus tomava café. Quando Jesus precisava refazer suas forças, era em Betânia que ele ia, né? Interessante. Então quer dizer, eles eram amicíssimos. E o Evangelho faz questão de falar, Jesus era muito amigo daquela família. Esse dado é interessante. Mas por serem amigos de Jesus, eles talvez tivessem cometido um pequeno ou grande equívoco. Qual? Eles pensaram, somos amigos dele, a gente é simplesmente amigo do Filho de Deus, só isso. Então ele certamente nunca nos deixará sofrer. Nossa família é uma das poucas de Jerusalém que está blindada contra todos os problemas e dificuldades da vida, porque Jesus almoça na nossa casa, Jesus janta na nossa casa. Problemas nunca mais, doença nunca mais, morte nunca mais. Só que não. Esta ideia de que o justo não deveria sofrer, minha gente, não vem de hoje não. Eu vou resumir aqui. Qual foi um dos homens, vamos ver quem está afiado. Dica, Antigo Testamento, vamos ver quem acerta. Eu não acho difícil essa pergunta. Qual foi um dos homens que mais sofreu e mais foi provado na Bíblia e mesmo assim não perdeu a fé em Deus? Como é o nome dele? Opa!
Jó. Jó tinha um amigo chamado Elifaz. Elifaz, quando vê o amigo Jó passando por sofrimentos terríveis, o questiona. Diz assim: Jó, com certeza você deve ter errado para merecer tais desgraças. Com certeza. Não é possível que uma pessoa seja tão provada assim. Mas Jó não fez nada de errado. Mesmo assim, Jó estava sofrendo. Agora, de pouco, uma de vocês me perguntou: padre, se eu passei por essa tribulação na minha família, padre, não é porque eu errei e agora eu estou pagando? E eu te respondo: não, minha filha. Não, meu filho. Não. Já não foi domingo passado do cego? Quem pecou para que ele nascesse assim? Jesus fala: ninguém, não é isso não. Deus não está ferrando você, Deus não está castigando você. E Jesus é o maior exemplo de que os amigos de Deus, de certa forma, são os que mais sofrem. Jesus deixa Lázaro morrer? Sim, mas como o Pai também o deixará morrer na cruz. E mesmo assim, a morte de Jesus foi a maior revelação de amor de Deus Pai. Assim como a morte de Lázaro viria a ser a revelação da glória da Santíssima Trindade e de seu poder. Meus queridos filhos e filhas, nós precisamos entender uma coisa. Eu sei que é difícil, mas bota na tua cabeça. Os amigos de Jesus vão sofrer. Vão. Só que não vão parar na dor, vão além, tá? E nós temos que entender que Jesus não veio. Tem gente que pensa isso aqui, né? Jesus não veio para eternizar esta vida terrena, mas para nos dar uma vida que não se acaba, que é a vida eterna. Você tem que separar uma coisa da outra, pelo amor de Deus. Nós partilhamos esta vida terrena que é finita com os animais, com as criaturas terrenas. Esta vida, assim como a dos animais, é finita, limitada, e Jesus não veio para prolongá-la não, mas Ele veio para nos dar a vida eterna, que nós vamos compartilhar não mais com os animais, mas com os anjos de Deus. E esta vida é a vida que não se acaba. Por isso que a sua avó falava aquele ditado que você era criança nem entendia: ninguém vai ficar para semente. Porque Deus permitiu, padre, que aquela pessoa morresse? Resposta: porque Deus não veio para eternizar esta vida, mas para nos dar uma vida que não tem fim, uma vida que não se acaba, uma vida que é a realidade dos anjos do céu. Tanto que Ele falou na palavra dele. Perguntaram assim: a mulher teve 7 maridos, no céu de quem que ela vai ser mulher? Jesus respondeu: de nenhum deles, pois no céu vocês serão como os anjos, que não se dão em casamento, serão todos irmãos e irmãs. Que coisa mais linda. Nessa terra essa vida é bonita? É bonita, mas é um vale de lágrimas, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É a vida que a gente partilha com o cachorrinho, é a vida que a gente partilha com o gatinho, com as criaturas. É finita, vai ter fim, e ninguém te fez propaganda enganosa. Jesus não veio para eternizar esta vida, mas para nos dar uma vida que não se acaba. E aí ainda na segunda leitura, agora podemos ver o versículo 11, veja aí, versículo 11 da segunda leitura, veja aí, eu vou começar. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, e veja bem, como é que o Espírito Santo mora em nós? A partir de que dia? Do nosso batismo. Então vamos lá, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, vamos lá vocês? Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito que mora em vós. Por isso que o batismo é condição imprescindível para a salvação, porque é pelo batismo que o Espírito passa a morar em você. E se o Espírito morar em você e você viver os mandamentos e confessar, for fiel, o que vai acontecer? Quando a terra comer o teu corpo e o meu, o Espírito Santo vai revivificar o meu corpo mais uma vez. É isso. Mas agora nós temos mais um problema no Evangelho. Vamos ver. Jesus ficou sabendo que o amigo dele estava doente, com doença grave, sim ou não? Sim. E quando a notícia chegou até ele, ele foi correndo para lá
ou demorou? Demorou quantos dias? 2. 2. Se você ficar sabendo que seu melhor amigo está entre a vida e a morte, está morrendo a qualquer momento, você vai já ou você espera? Vai já. Então a pergunta é, por que Jesus não foi já? Para isso precisamos fazer as seguintes observações. As irmãs, amigas dele falam assim, ainda dá uma pressionada. Elas não falam Lázaro está doente grave, elas falam aquele que amas está enfermo. Já dá uma pressionadinha, entendeu? Uma pressionada. A gente também gosta de dar uma pressionadinha em Jesus. Aquele que tanto ama, Senhor, sabe que lá seu melhor amigo está morrendo. O Senhor ainda vai continuar aí? Interessante, né? Então, naquele tempo, atenção, havia uma crença popular de quando uma pessoa morria e já era enterrada, durante os primeiros 3 dias, essa pessoa não estava completamente morta. Estou falando que o povo acreditava, estou falando que é verdade, tá? Então eles acreditavam que o espírito da pessoa ficava no sepulcro fazendo guarda, até 3 dias. No 4º dia, quando o rosto da pessoa se desfazia, e aí o processo de putrefação está adiantado, aí esse espírito, na crença do povo, ia para o Sheol, para o Hades, que é a mansão dos mortos. E aí sim, embora você falava realmente, definitivamente, agora findou toda esperança. Não há mais o que fazer. Quem sabe até 2º dia não está bem morto, está meio morrido, né? Até o 3º não está bem mortado. Mas chegava no 4º, aí pode pendurar a chuteira, que não tem mais nada o que fazer. Jesus sabia dessa crença, e ele precisava mostrar para as pessoas que para o nosso Deus nada é impossível. Então, com o perdão da expressão, sim, Jesus começa a dar uma enrolada. Eu vou deixar a morte chegar. E eu não vou só deixar a morte chegar não, eu vou deixar chegar no 4º dia, para que esse povo entenda que o nosso Deus é o Deus da esperança, que para Ele não existe jogos ou batalhas perdidas. E aqui tem umas coisinhas que só aparecem no texto original, e eu faço questão de partilhar porque é muito bonitinho, não posso guardar para mim. A palavra Betânia significa 2 coisas na Bíblia, em aramaico, na língua de Jesus. Significa lugar de descanso e repouso, era onde ele descansava. Mas Betânia também significa lugar das tâmaras. Para quem não sabe, da tâmara vem o mel silvestre, aquele mel bem doce. Lá em Israel você acha a tâmara até chutando. Quando eu estive lá, me lembro, em Jerusalém, perto de Betânia, aquelas tamareiras a perder de vista. Lá é dinheiro de pinga, aqui o olho da cara, ainda mais se for no Mercadão de São Paulo, onde a turma enfia a faca e torce, né? Mas é só um desabafo. Mas você veja que interessante, Betânia é lugar das tâmaras e Betânia é lugar do repouso. Interessante, né? Porque a tamareira para dar tâmara demora 100 anos. Sabia disso? Quem planta tâmara não come tâmara. As pessoas que plantam tâmara, elas já têm um coração bom. Elas não são egoístas, que elas plantam para os outros comer. Olha só que interessante, né? Aliás, o jeito que o mundo está indo, ninguém mais vai comer tâmara, né? Cada um só pensa em si, né? Betânia é a escola da espera. Betânia nos ensina a largarmos a ansiedade de querer tudo para ontem, que Deus obedeça a nossos pedidos já, e que nós entremos no tempo de Deus. Betânia nos ensina aquilo que está escrito no livro de Eclesiástico. Fale comigo, quer ver que bonito? Depois você pode conferir em casa, Eclesiástico 2:3. Fala comigo. Suporta as demoras de Deus. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele. Agarra-te a Ele. E não o largueis. E não o largueis. Que às vezes você tem uma sensação que Deus está demorando, já está morrendo, está quase chegando à morte. Por que o Senhor demora? Deus está dizendo, eu não demoro. Essa minha demora não é pouco caso. Essa minha demora é um propósito muito maior.
Porque depois que eu ressuscitar Lázaro, uma multidão de pessoas vai crer e vai à missa 2000 anos depois para escutar essa história que nunca mais será esquecida. Está entendendo bem? Quando Deus te fizer esperar, não é pouco caso, é porque Ele tem um propósito maior para a tua vida, para a tua história. Por isso Betânia é o lugar onde nós temos que aprender a entrar no tempo de Deus e a largar a nossa mania de dar ordens para Deus. Porque até então estava ensinando Jesus, né? Estava ensinando Jesus. E o curioso também é o nome de Lázaro, que em hebraico e aramaico Lázaro significa Deus ajudou, Deus socorreu. Então o próprio nome dele já era uma profecia. Deus ajuda, Deus socorre. E de fato Deus socorreu, mas não no tempo de Marta e Maria, é no tempo de Deus. Meu filho e minha filha, sofre as demoras de Deus. Planta tâmara. Plantar tâmara aqui significa reza. Mas talvez você não colha nessa terra. Outros colherão aquilo que na oração e na fé você plantou. E agora podemos ir caminhando para o final. Essa parte agora é a parte mais complicada, mas eu tenho que explicar. Ao contrário do que muita gente pensa, a fé na ressurreição dos mortos não foi afirmada desde o início na Sagrada Escritura. Demorou muito tempo para o povo compreender que havia uma recompensa eterna para os justos e uma condenação eterna para os ímpios. Quem fez aula de escatologia sabe disso. No começo da Bíblia não se acredita que a vida é eterna. Enquanto os egípcios desde cedo acreditaram na vida após a morte, embalsamando seus faraós e deixando as vísceras deles num vaso, com seus utensílios e animais, achando que eles iriam usá-las na vida eterna, os israelitas começaram muito tempo depois a falar de vida eterna. Tanto é verdade que no tempo dos apóstolos havia os fariseus e os saduceus. O primeiro grupo não acreditava na vida após a morte, e o outro sim. Tem até um arranca-toco entre Paulo, saduceu e fariseu por causa de anjo e vida eterna. Muito bem. Aí você fala, padre, o que tem a ver? Vou explicar. Vemos que Marta acredita na ressurreição dos mortos. Acredita. Mas com uma ressalva. Ela respondeu: sim, Senhor. Eu sei que Ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Essa é a resposta de Marta. Ela não entendeu ainda o que é a vida eterna que Jesus veio nos comunicar. As pessoas que acreditavam naquela época na vida após a morte, acreditavam que isso iria acontecer somente no fim do mundo. Viu? E nesse interim as pessoas justas estavam dormindo no Sheol, aguardando o fim do mundo. E tem um monte de gente, especialmente os protestantes, que acredita nisto até hoje. E até católicos. Essa semana o diácono e eu, ontem, né, diácono? Estamos respondendo a pergunta de uma leiga. O padre, os mortos estão dormindo, sim ou não? Católico velho de igreja, me fazendo esta pergunta. Quando Marta diz assim, eu sei que Ele restará na ressurreição do último dia, Jesus responde para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Ele falou, não morrerá. Aí você fala assim, mas padre, eu vi a pessoa morrendo lá na Ofebas, lá no céu, eu vi no hospital. Não morrerá. Então as pessoas ainda não entenderam o que Jesus quis dizer. Quem crê em mim não morre. Nós vemos as pessoas que creem em Jesus morrer. Então como assim quem crê em mim não morre? Isso é um pouco difícil de entender. Será que Jesus nos enganou? Não. E agora está a lição principal. O verdadeiro cristão não acredita numa morte e depois numa ressurreição. Acredita que a pessoa remida por Cristo simplesmente não morre, ela passa. E por isso chamamos a morte cristã de Páscoa.
E quando a gente fala Feliz Páscoa para alguém, infelizmente o demônio botou coelho, botou ovo de chocolate, a gente pensa em coelho e chocolate. Ao falar Feliz Páscoa, você está dizendo para a pessoa, no dia que você passar, tenha uma feliz passagem. Desejar Feliz Páscoa para uma pessoa é desejar que ela morra bem. A gente não pensa as coisas. Então, eu quero terminar explicando com uma imagem. Presta atenção. Imagine uma mulher grávida de gêmeos univitelinos. Aqueles gêmeos, 2 irmãos, estão convivendo ali. Quantos meses que eles ficam ali? Geralmente 9 meses. Convivendo, né? E dá uma mergulhada. João Batista dava cambalhota na Isabel, né? A criança pulou no meu ventre, né? A mulherada fala que eles dão um chute de vez em quando, dão um chutinho. E se for 2, né? E se for 3? Porque na nossa recentemente teve 3, né? Você imagina? Eles brincando lá, lutando boxe na sua barriga, que beleza. Então, eles convivem entre si, esses irmãozinhos, dentro da barriga. Eles não sabem que as pessoas se casam. Não sabem. Não sabem que as pessoas saem para trabalhar, que as pessoas viajam, que as pessoas andam de avião, que existem animais, plantas, flores. Eles não sabem nem que pode ir para a praia, que o mar é a coisa mais bonita do mundo. Os 2 gêmeos só conhecem aquela forma de vida limitada, porque é a única experiência que eles têm. Passam 9 meses. Como ninguém nasce junto e ninguém morre junto, o primeiro gêmeo nasce. O que ficou pensa o quê? Como essa vida é breve. Não somos nada. Aquela frase de velório, né? Somos nada. Meu irmão já foi. Nunca mais eu verei meu irmão. E esse irmãozinho começa a chorar. E é até compreensível, porque ele não entende que existe uma outra forma de vida. A única forma de vida que existe é aquela lá, na placenta, no líquido amniótico, né? Na barriga da sua mãe, ele não sabe. Então meu irmão morreu, não está mais aqui, meu irmão me deixou. Mas a verdade é que o irmão não morreu. Ele apenas deixou uma vida apertada, curta e limitada, e agora entrou para uma vida mais plena, muito mais bela e mais agradável que a anterior. Preste atenção, catolicão, catolicona. Para nós cristãos, as pessoas que morrem, nascem, e ao chegar do outro lado, dizem, meu Deus, eu achava que a vida era barriga, é tudo isso aqui? E Deus responde, tudo isso e mais um pouco. Maior que o universo, maior que as nebulosas, maior que todas as praias que você já viu. Porque a palavra de Deus nos diz, olhos jamais viram, coração jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você aí, querendo que a pessoa volte para a barriga, deixa ela já nasceu. E um dia vai chegar também a sua vez de nascer. Agora, eu gostaria que todo mundo pudesse entender isso. Jesus está falando, presta atenção, que um discípulo dele não morre, só muda de casa, nasce para uma vida nova que não está mais sujeita aos limites dessa vida terrena. E agora eu posso concluir brevemente. Mas então, padre, responda uma pergunta que eu sempre quis saber. Se ele ia ressuscitar Lázaro, ele já falou que ia ressuscitar Lázaro, não falou? Falou. E antes que acontecesse? Sim. Então por que Jesus chorou, padre? Santo Agostinho e São João Crisóstomo nos respondem. Chorou sim, não porque não soubesse que Lázaro seria ressuscitado, mas porque se compadeceu da nossa condição de dor e sofrimento. Porque você tem direito de chorar de saudade pela pessoa que se foi, tem direito. E quer saber? Deus chora com você, porque não é insensível à nossa dor. Jesus chorou porque nós temos um Deus que chora conosco. Jesus chorou
quando viu a nossa condição terrível que o pecado nos jogou, de fazer a gente adoecer, de fazer a gente tem que dizer, nos despedir das pessoas que nós amamos. Sim, isso fez ele chorar. Chora porque não é insensível. E eu não sei se todos vocês já leram sobre isso, se alguém já ensinou. Se não ensinou, eu estou ensinando. Qual é o menor versículo da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. O menor. O menor versículo da Bíblia é João 11:35. E o que está escrito lá? Fale com o padre. E Jesus chorou. Toda a igreja. Jesus chorou. Qual é o menor versículo da Bíblia? João 11:35. Qual é o menor versículo da Bíblia? Esse. E o que está escrito no menor versículo da Bíblia? E Jesus chorou. E você acha que na Bíblia as coisas são coincidência? Não. Aliás, qualquer dia eu explico o que está no meio da Bíblia. Cenas do próximo capítulo. Bem no coração da Bíblia tem uma mensagem, mas não vou falar. Jesus chorou. Por que chorou? E por que é o menor versículo da Bíblia? Para nos mostrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Para nos mostrar que o choro não é eterno e muito menos a tristeza, pois o sofrimento e a morte serão uma breve fase diante de toda a eternidade. É o versículo mais curto da Bíblia para dizer que a dor terá um fim, que ela não é eterna, ela é passageira. É o versículo mais curto da Bíblia para nos lembrar que um dia, no momento correto, o Senhor enxugará as lágrimas de nossas faces e ninguém vai mais sofrer e ninguém vai mais chorar. Amém.